Olá, sejam bem-vindos a mais um Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas de tarô. Eu sou Vainer, professor de tarô, e o tema da nossa aula de hoje, dessa segunda-feira, é os 3 níveis da carta 20, o julgamento. Bem, essa é uma carta que tradicionalmente é difícil nas interpretações, lembrando que, fazendo parte dos arcanos maiores, o julgamento é um arcano que tem muito de significados, tem muito de entendimentos. A carta não fecha em si mesma em todos os significados. No primeiro olhar, a gente precisa debruçar a atenção sobre ela para conhecer os seus meandros, as suas muitas possibilidades, né, simbólicas e, evidentemente, interpretativas. O arcano do julgamento costuma ser um desafio para os alunos, né, quando estão começando. Outros arcanos também acabam sendo mais complicados, como a temperança também, cito como um dos arcanos que também dá uma dúvida no pessoal. E coincidentemente, são duas cartas que têm anjos, né? E que também tem a ver, vou falar isso na nossa aula de hoje. O julgamento é uma carta que pouco mudou ao longo do tempo, à exceção do tarô de Thoth, né? Do Crowley, que a gente também vai falar hoje, né? De como ele viu esse arcano. Basicamente, do tarô de Marcélia para o tarô de Waite, que é o que a gente costuma falar aqui nas nossas lives, que é o tarô que eu proponho para que vocês estudem e aprimorem o teu conhecimento de tarô. Basicamente, o simbolismo geral dessa carta não foi alterado em suas bases. A carta da Torre também teve isso. Ela, em geral, é representada da mesma maneira, né? A carta da Torre. Eventualmente, justiça também acaba tendo também essa representação bem constante, né? Fazendo referência a uma balança, a libra, a espada. Então, a carta do julgamento ela é muito tradicional. Diferente de todas as outras cartas que se mantiveram, o julgamento continua sendo um quiprocó na hora de interpretar nas leituras, né? E por isso que eu resolvi falar desse arcano hoje, na nossa live do Tarô em Foco dessa segunda-feira, tá? Galera, quero convidar vocês a participarem ao vivo conosco. Se você está assistindo na versão gravada, né, que a gente publica, se programa para estar com a gente. O Tarô em Foco acontece todas as 19h30 na segunda-feira, às 19h30, e ao meio-dia na sexta-feira, tá? Se programa para estar com a gente, deixa a tua pergunta, mesmo se você estiver assistindo na reprise, deixa o teu comentário, deixa a tua pergunta que a gente responde. Será um prazer poder ajudá-lo com as tuas questões com a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Voa lá! Eis o arcano 20, o julgamento, um arcano maior. Pessoal que joga tarô já se deparou com isso, a gente sabe, né? É da nossa carreira, do nosso ofício, olhar o julgamento e ter dificuldades, né, de interpretações. Às vezes fica tão enigmático que a gente não apreende o sentido amplo desse arcano. Mas eu quero te dizer que quando o Waite lançou isso aqui, esse tarô, quando ele lançou essa versão, ele já dizia na obra dele, né, até falo para vocês aqui, que a chave pictórica do tarô, né, The Pictorial Key do Waite, já dizia assim, ele falava, gente, ó, a carta para quem não tem visão, continua assistindo, continua olhando essa carta como se ela fosse só a carta do juízo final, né? Mas para aqueles que têm olhos para ver, aqueles que têm a percepção precisa para alcançar o entendimento dessa carta, vão ver coisas assim que vão falar diretamente com a alma, né? O que faz a tua alma acender, levantar como numa trombeta. Esses sim entenderão o sentido do arcano do julgamento, tá? Gente, é muito importante a gente perceber também, para chegar no nível de compreensão, tanto disso que o próprio Waite cita na obra dele, quanto o entendimento dos arcanos do tarô,
que você saiba que o conhecimento teórico, o primeiro que você alcança dentro de um processo de busca da tua formação como tarólogo, é o estudo teórico. O estudo teórico simbólico são os primeiros com o qual o aluno tem contato. Na sequência, você precisa também ter a experiência de jogo. É um segundo movimento, você vai jogar e vai ampliar as tuas percepções, né, sobre os arcanos, entendendo essa linguagem. É igual uma palavra nova. A gente tem que aprender como se escreve, qual é o significado dela. Depois você usa em algumas frases, depois isso faz parte do teu vocabulário. A mesma coisa. As cartas, depois, quando você tem o entendimento teórico, o entendimento prático, você começa a ter o entendimento, eu diria, energético dessa carta. Você vai começar a alcançar um outro nível de entendimento, se deixa influenciar pelas intuições que vêm com a leitura, né? E aí existe ainda um outro, que é o entendimento iniciático, reservado às pessoas que procuram ordens relacionadas ao hermetismo, ao tarô, e que vão ter entendimentos muito mais profundos dentro de um sistema que é esse dessa ordem da qual essas pessoas fazem parte. Então, o estudo do tarô é inesgotável. O fato é que você vai aprender muito com a própria carta, né? Então, entenda, um autor vai te dar uma referência, um ponto de partida. Você vai viver esse ponto de partida no jogo e desenvolver o teu ponto de partida. Na sequência, você começa a ficar molinho com essa carta. Depois, você alcança outros graus de entendimento mais profundos e mais complexos do arcano. O arcano do julgamento é um caso clássico disso. E é por isso que é tão difícil as pessoas decodificarem muito mais do que o simples julgar, que faria, né, uma evidente referência com o nome da carta. Não é isso, tá bom? Muito bem. O arcano do julgamento, ele tem, né, a princípio, né, é o 20º arcano, né, dos arcanos maiores, e ele tem 3 níveis, tá? A gente pode dividir a carta nesse sentido. Estou dizendo não em 3 níveis de sentido, teórico, né, espiritual, profissional, amoroso. Não é isso que eu tô falando. Esses 3 níveis que eu tô dizendo da carta do julgamento são literalmente os 3 níveis da carta, tá? O primeiro nível tem os túmulos dos quais saem as pessoas. No segundo nível eu tenho uma trombeta com a bandeira, né, e uma cruz. No terceiro nível eu tenho o anjo, né? Então esses são os 3 níveis dos que vamos falar hoje na nossa live. Muito bem. O primeiro nível é o nível em que está representado 3 túmulos abertos. Dentro desses túmulos saem 3 pessoas. Uma mulher, um homem e uma criança. Sim, pai, mãe e o filho deles. Dentro dessa representação, nós temos aqui o que? De fato, a promessa do dia em que os mortos se levantarão, vão sair dos seus túmulos, a ressurreição daqueles que se foram, o grande despertar, né, dessa população que já tinha sido ceifada pela morte. Então, vamos entender o que isso está falando dentro de um sistema que são os arcanos do tarô e mais ainda dentro de uma parte deles que é o próprio número de arcanos maiores. Nós estamos saindo de que arcano? Do 19. No 19 nós temos o quê? O Sol, consciência. Então, vamos lá. Eu desperto para o meu nome no 19. Eu desperto para quem eu sou. O próprio louco já não tinha isso. Falei isso na aula de arcanos maiores. Ele não tinha isso, ele não sabia quem era, né? Who am I? Quem sou eu, né? E aí ele descobre-se no 19. No 19, tendo esse despertar de sua consciência, vibrando para uma nova vida, uma nova chance, pá, ele cai
no túmulo abrindo um caixão, saindo de um sarcófago e pulando, né, desse local. Gente, isso lembra muito uma cena do filme Matrix, em que o Neo, né, ele recebe do Morpheus uma pílula, uma azul e uma vermelha. E ele precisava fazer a escolha se ele queria entender tudo aquilo que ele desconfiava, e aí ele precisaria ter muita coragem, ou não, ele dormiria e voltaria para sua vida e estava tudo certo. O tomar a pílula é a consciência, é o sol, é o 19. Ele toma a pílula e sai, aí ele vai para aquela viagem, né, que ele vai desconectando, aquilo é lua, tá? Ele acorda, isso é sol. Quando ele vê, ele desperta e ele olha as pessoas ao redor sendo cultivadas como se fossem em série, né, para produzir energia para as máquinas, e vê aquilo, ele fala, caraca, então quer dizer que essa é a realidade, isso é a vida. Então é meio que esse assombro, tá, do Neo nessa figura, tá? Então se a gente for notar, as três figuras aqui, elas têm três palavras que definem muito bem, né? Nós temos o assombro, né? O homem está muito no assombro. Nós temos a contemplação, né? Que é a moça, ela contempla, né? Na verdade, a criança também contempla. E nós temos o êxtase, né? Então, o assombro, o êxtase, a contemplação. São três manifestações de pessoas que estão impactadas por algo grandioso que lhes acontece, né? Tem uma pergunta. Vamos lá, pergunta de Bádio Álvaro. Opa, pergunta do Bádio. Álvaro, meu amor, beijo. Mas a imagem dos caixões e das pessoas saindo não parece algo ruim? Tipo um morto-vivo? Pois é, ótima pergunta. The Walking Dead, né? Vamos pegar essa referência aí da pergunta do Álvaro. O que acontece? Pode sim ser péssimo se não tivéssemos a convicção de que essas pessoas passaram pelo 19 antes, né? Então, eles foram chamados à consciência. O louco viveu experiências também do 13, de morte. Conheceu um outro anjo lá na temperança, no 14. Então, esse despertar, na verdade, esse acordar para a realidade, para a vida, é algo muito positivo. É algo positivo. Quando a gente lê a carta do julgamento, aí sim, no negativo dessa carta, no olhar mais numa posição de obstáculo, a gente vê, coisas podres que estão voltando. Também é uma boa leitura. Mas, quando a gente entende o sistema, que a gente está caminhando para o 21, para o mundo, isso é bom. Porque essas pessoas estão se ressuscitando. Pode observar, o tom de pele do desenhado aqui é pálido, é azulado. São pessoas que estavam literalmente mortas e agora estão vivas. Isso aqui é Lázaro, gente, saindo do túmulo, literalmente acordando com o chamado, né? Então é a ressurreição de pessoas, de seres, de consciências que estavam adormecidas e, portanto, tomaram consciência do cenário. Elas encontram ao lado, né, pessoas também despertando. Sabe o que aconteceu lá no Sol? No Sol, elas despertaram para a consciência de si mesmas. Saíram do seu quadrado, do seu próprio túmulo, com as suas podridões, com as suas inferioridades, com os seus padrões antigos, e agora estão despertas para entenderem o contexto. A primeira coisa que o julgamento também te propõe é saia do eu. Saia do eu. Senão, se a gente tivesse que, na vida, só entender o nosso propósito, as nossas coisas e quem nós somos, de qual é a minha missão de vida, o tarô terminava no 19, no Sol. L'état c'est moi, né? Já diziam os franceses, né? O imperador. Então, assim, não é isso. O que acontece? Nós estamos aqui saindo para ver que o mundo é mais do que o próprio umbigo.
Por isso esse despertar é bom. Por isso que esse sair do túmulo é o túmulo que você criou para você mesmo. Você estava aprisionado no seu túmulo até agora. O túmulo chamado inconsciência. O túmulo chamado egocentrismo. O túmulo em que você se perdia em você mesmo. Por isso, o acordar, o despertar do julgamento é absolutamente poderoso e importante para essas pessoas, né? É um chamado para, de fato, a vida eterna, né? E aí, vamos entender o seguinte. Tem uma pergunta. Pergunta da nossa querida amiga Mercúrio Insight. Olá! Um beijo, minha querida. Pergunta bem difícil. Vai lá. Em uma outra visão, a gente também não pode entender a criança como o consulente e os pais como o yin yang, quando você está completo, seu lado feminino e masculino unidos, saindo já pelo sol. Bem, vamos entender o seguinte, lá na Lua, né, 18, a gente tem o feminino. Então, sim, a gestação, a mãe, a nutrição. O pai, Sol, ele dá o nome, 19, tá? Dando o nome, ele diz, esta pessoa, esta criança tem o meu nome. Porque a mãe, gente, todo mundo sabe. O pai precisa dar o nome para dar o quê? Né, dentro do mundo simbólico, dizer que aquela criança é dele. Então ele dá o nome, dá tanto que é legal para o pessoal da Rússia e tudo mais, eles têm o patronímio, né? Que as filhas são Ana Petrovna, né? Filha do Petro. Então é bem isso. Então isso é a referência do dar o nome. E aí quando a gente olha essa tríade, nós estamos falando das forças masculinas, femininas e da junção delas, né? Que é a própria criança. Quando a gente olha que o consulente é necessariamente a criança, a gente acaba perdendo a oportunidade de se deixar ver pela carta e aprender com ela, né? Por exemplo, o consulente pode ser o anjo, o consulente pode ser a trombeta, o consulente pode ser a mulher, o homem, ou o conjunto inteiro da carta. Então o que eu estou tentando trabalhar com vocês hoje é as 3 manifestações. Gente, esse é meu gato. Kiron, ele invadiu e aí o Amadeu não conseguiu controlar. Mas vamos lá. Filho, vai. Você quer tirar ele, né? Vou tirar. Gente, esse é Kiron. É o Kiron. Ó. Muito bem, vai lá, filho. O que acontece? Eu tava olhando ele aqui, eu sabia que ele ia entrar em cena. Mas vamos lá. Então, o que eu tava falando? Não necessariamente o consulente é uma visão, e é uma visão muito boa, viu, Mercúrio? O que eu quero propor é a gente, olhando esse entendimento da carta como o despertar de todos, de homens, mulheres e crianças, não importa a idade, não importa a polaridade, estão despertando, tá? Acho que é isso que você queria saber, né, além da visão. Então, o que eu tô te propondo veja isso, a tua visão está perfeitamente plausível e também pode ser outra, tá? E aí você amplia o olhar da carta, beleza? Beleza, muito bem. E o gato entrou também que o Kiron é muito lindo. Menino. Gostou da aparição. Kiron é o mascote da turma. Toda vez que eu tô explicando a aula, ele vem, senta em cima das arcanas e tudo mais. Ele sabe quando eu tô dando aula. Muito bem. Então esse é o primeiro nível, gente, é o despertar. E o despertar como êxtase, como contemplação e como assombro. Então são 3 manifestações importantes que você pode sacar na hora da leitura. Como as pessoas... Então vamos fazer uma leitura positiva e negativa só dessa parte de baixo da carta do julgamento. Nós temos aqui positiva. Nós temos as pessoas que estão assombradas, em êxtase com uma nova ideia, uma coisa que foi chamada. Nossa, eu vejo que você está aqui animado com algo que chegou até você, um convite, uma proposta. Tá, vou trazer isso desse grande simbólico para o prático. Negativo, eita, gente do passado, coisas já passadas voltando aí.
né? Saindo da toca, saindo do túmulo. The Walking Dead, como o Álvaro propôs. Exato. Né? Na leitura da Mercúrio, nós temos o consulente despertando e entendendo sua relação familiar de pai e mãe. O consulente tendo uma relação adoecida com seus ancestrais. Negativo. Percebem? Dá para fazer de várias maneiras. O fato é que, se a gente observa, existe exatamente no outro sentido, no outro lado da carta, lá ao fundo, uma outra família. Entendeu? Também uma tríade. E aí você vai perceber que isso é para a humanidade, tá? Gente, o julgamento é a carta do acorda. Acorda para a vida, acorda para a realidade, já deu a hora para ir para o patente. Então, o sol do 19 para o 20, nós temos isso, né? Acorda, hello, né? Oh, você não tá vendo o que eu tô fazendo? Então, essa é a postura aqui. E outra, é uma salvação, né? O que está rolando ali é um resgate. As pessoas estão pedindo, clamando por suas forças, clamando por resgate, clamando por vida, clamando por uma chance, tá? Muito bem. Aí seguimos para o segundo nível da carta do julgamento. A trombeta, né? Com a bandeira e uma cruz vermelha. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, o tarô de Rider-Waite, e eu já falo pra vocês que eu prefiro chamar ele de Smith-Waite por conta da Pamela, a gente valoriza também a Pamela nessa história, ele tem muito de cristandade, tá? Você vai notar isso em vários arcanos, os arcanos, por exemplo, os múltiplos de 5, né? A gente tem o Papa, né? Nós temos uma representação bem cristã, né? Do Hierofante. Nós temos o diabo também, bem pan, aquela coisa do diabo cristão também. Temos várias referências assim, bem cristãs dentro do tarô de Waite, né? O Waite ele era místico, tinha toda uma conexão também com a cristandade. E o julgamento não ficou longe dessa, tá? Então temos aqui uma cruz também, a bandeira. Quando a gente vai olhar o Apocalipse, essas escrituras sagradas que vão contar sobre o fim dos tempos, a palavra trombeta aparece. A palavra trombeta aparece e a trombeta, ela tinha um caráter de convocar, né? Ela tinha a função de convocar, de anunciar. Então, assim, tinha grandes coisas para serem ditas ao povo, era um anúncio, a trombeta vinha. Quando você tinha que ir lá responder ao rei, tocava-se a trombeta. Opa, tem que ir lá. Então a trombeta era Gente, para tudo. Sabe o que a trombeta era? A trombeta era aquela entrada antiga da Globo, sabe? Do plantão. Eu sou péssimo com ritmo, gente. Mas né? Mas Deus me ajuda aí. E aí era meio que isso. Cara, para tudo. Teve desgraça. Né? Então é isso. A trombeta é esse sinal. Gente, para tudo que tá acontecendo alguma coisa. Tá? Então, todo mundo prestava atenção. A trombeta representa esse para que agora o papo tá sério, né? É o acorda que eu tô falando agora no outro tom. Então, a trombeta, como instrumento, neste segundo nível do arcano do julgamento, é de fato a representação da mensagem. Da mensagem que vem da onde? Lá do terceiro e próximo nível do que a gente vai falar. Então a trombeta é um instrumento, ela é um instrumento musical, evidente, ela é um instrumento litúrgico, faz parte de ritos, é um instrumento que está relacionado à realeza, reis passam quando são anunciados com a trombeta. Então não há chance de você dizer não à trombeta, tá? Você tem que obedecer. Por isso o segundo nível é uma ordem. O que acontece entre o primeiro nível e o terceiro nível é um comando, é um cumpra-se. Você só tem a obrigação de atender. O segundo nível, como a trombeta, o instrumento musical, a anunciação, a convocação, também vai falar o seguinte nas leituras. Opa, vamos lá para o positivo. Né? Eu estou tentando traduzir, gente, esse mundo simbólico gigantesco que é o julgamento para o prático, para decodificar de vez para vocês conseguirem ler, tá? Então, muito bem.
Olha, nossa, a gente pulou um negócio aqui pra você que você tá precisando muito atender. Não, mas puxa, é um emprego novo que saiu. Gente, ó, maravilha, vai lá, vai ser rápido, você só tem que assinar lá os papéis, vai dar certo, isso é bacana. Vai lá, curte, se joga nessa oportunidade que a vida tá trazendo pra ti, né? Isso é a trombeta no positivo. Opa, a trombeta negativa. Trombeta negativa é o seguinte, cara, isso é uma intimação. Só tem a opção ir lá. Ah, mas e aí, o meu chefe pediu, ó, vejo aqui que o teu chefe, na verdade, vai te dar um hello, bem dado. O que foi que você não fez? Por que o julgamento? Por que essa mensagem? Por que essa mensagem de maneira tão impositiva, imperativa, vindo para você, né? E lembre-se da bandeira, cristandade ao lado. Não é uma bandeira simples, não é uma trombeta com uma mensagem simples. É uma trombeta que está exigindo algo relacionado às leis, às regras, aos dogmas, à fé. Portanto, em geral, quando a gente olha essa trombeta, você pode muito bem dizer o seguinte, opa, tem obrigações de leis aqui, né? Uma vez um aluno perguntou, mas tem a figura de advogados, de juízes, foi o Leonardo, eu acho. E juízes no julgamento não tem em si a figura, né? Porque a gente poderia muito bem colocar isso no arcano da justiça. Mas tem a obrigação, a convocação, o cúmplice das autoridades. Aqui sim, na trombeta. E o quê? Das leis, das regras, daquilo que está sendo cobrado, do que foi feito, do que não foi feito. Entende? Então, aí nós temos o segundo nível da trombeta para te ajudar também na leitura. Tem uma pergunta. Pergunta da Mercúrio Sagitário. Opa, vai lá, Mercúrio. Ela perguntou assim, e essa trombeta, por ser uma ordem, poderia ser uma ordem divina? Sim, ela é. No sentido, né, global da carta, que é agora que eu vou falar no terceiro nível. Qual que é o terceiro nível? Então aí eu já vou para o terceiro nível, Mercúrio, e aí você já pega dessa deixa, tá bom? Então nós temos aqui a figura do anjo. O que é o anjo? É o divino. O anjo é, de fato, a palavra, né, a mensagem dos deuses, de Deus, né, na carta. Então, o que essa mensagem está dizendo? Olha, vou dar duas frases assim que a gente tem na Gênesis, né? Aí você me diz qual que tem a mais a ver. Adão e Eva, façam de tudo aqui no jardim, só não coma a maçã proibida. Essa é a primeira frase. Me diga se tem a ver com julgamento. Ou tem mais a ver essa segunda frase? Vocês comeram do fruto proibido. Rarerirorua. Agora vocês vão sair do Éden. Qual é a frase que tem mais a ver com esta ordem divina? Urarerirorua. Já dizia Fedora Abdala. Ai, gente, eu tenho umas referências. Vocês vão ver. À medida que a gente vai trocando ideias, vocês vão ver que eu adoro a referência antiga. Quem conhece Fedora Abdala, por favor, manda um coração. Amadeu, depois me me conta. Quem conhece Fedora Abdala. Enfim, que falava Rarerirorua, né? E então a gente tem essa referência do anjo dizendo o seguinte, não tem mais brecha. Agora você será de fato cobrado pelo que sabia e pelo que não fez daquilo que sabia. Pelo que você dizia, prometeu fazer e não fez. Opa, e o que você fez, o que você prometeu fazer e fez também, tá? O julgamento não é só essa carta que vem cobrar o que você não fez. Vem cobrar tudo, inclusive as obras, inclusive a postura, inclusive o que você trouxe de fato. E isso é o que te dará o quê? Força para ultrapassar e chegar no 21, que é o mundo, né? A felicidade. Ou seja, o arcano 20, no seu terceiro nível, vamos trazer uma interpretação pro dia a dia, né? Vamos olhar isso por possibilidade de interpretação. Eu tenho um anjo no positivo. Opa, ajuda as pessoas que vão te ajudar trazendo o quê? A solução.
Pessoas que vão te ajudar trazendo as condições, te falando o que você precisa fazer para você arrumar o problema, resolver a questão. No negativo, né? No negativo nós temos o quê? Opa! Pessoas se fazendo de amigas ou ordens que vêm com tanta pompa e circunstância que acabam dificultando mais que ajudando, né? Eu ponho o anjo no negativo ou no invertido como aquele que se faz de cordeiro para melhor passar. Você sabe uma coisa que também tem muito de julgamento? Julgamentos pautados por dogmas religiosos, né? Ai, porque Deus isso, Deus aquilo, então você vai pro inferno. Tá? Então a gente também vê isso em relações familiares muito forte. O anjo negativo é aquela pessoa que se sente na posição de o apóstolo divino, entende? E julga todo mundo. Todo mundo tá errado, menos ele. Todo mundo tá fazendo tudo. Então é aquela pessoa que aponta o dedo, né? Citando o próprio evangelho, né? Que não vê a trave no próprio olho, né? Realmente não vê a trave no olho. Fala do outro, mas não vê a sua parte, o seu quinhão. Então nós também temos muito de hipocrisia no julgamento negativo, olhando aí por esse anjo, né? A pessoa que se faz de santa para colocar para os outros aquilo que acha, que pensa, né? A verborragia, né? de falsas crenças ou de crenças limitantes para com os outros. Lembrando que julgamento é uma carta também que fala do coletivo. Se as pessoas saem dos seus túmulos para sair do seu eu, que é o sol, agora elas conhecem o quê? O contexto. Não dá para mudar o mundo só. Falando em mudar o mundo, vamos falar da redução teosófica do número 20. Gente, o que é redução teosófica, tá? Eu tô falando teosofia, veio lá da Blavatsky, mas assim, basicamente é isso, é o 2 mais 0, tá? 2 mais 0 dá 2. Portanto, a sacerdotisa tem muita coisa aqui a ver. Pensa comigo, o anjo chegou e falou, gente, acabou o tempo, hora e vez, entendeu? Agora vamos virar estrela. Quem não aconteceu, entendeu? Favor preencher a ficha e aguardar, entendeu? Lembra do Auto da Compadecida? Que tinha, né? Então, assim, a sacerdotisa lá no 2, ela já cantava essa pedra. Ela dizia o seguinte, ela fala isso pro mago, né? Não é falando que as pessoas acreditam, é vivendo, é trazendo para dentro. Ela aponta o véu, ela diz, gente, se vocês querem conhecer o espiritual, vocês estudem. Entrem em contato com as escrituras e também conversem com a sua intuição. O espiritual está dentro de você. Aí, no julgamento, né, você passou o véu da sacerdotisa. E aí agora você está lá do outro lado e o que te resta? Você acreditou? Você foi coerente com o que você dizia? Você viveu aquilo que você pregava, aquilo que você estudava, aquilo que você escrevia com tanto fervor? Ou você sempre ficou à porta do templo? Nunca ultrapassou, nunca conseguiu com os olhos da alma alcançar o entendimento superior, né? Então nós temos essa redução teosófica que nos leva a essa reflexão. Outro ponto, nós temos o seguinte, temos um anjo, né? Logo depois da morte, o pessoal fala assim, morreu, agora é o dia do juízo final para aquela pessoa. Então nós temos o 13 e o 14, um outro anjo. A gente tem a experiência da morte no 13, vamos pro 14, aparece um anjo. Opa, vamos fazer uma conta. Do 14 para o 20, faltam quantos números? 6, correto? O que nós temos nos enamorados? Que o pessoal adora falar que namorado, né, é só beijinho, beijinho. Não, enamorado é o seguinte, do que você está enamorado, né? Do que você está vivendo, quais são as suas escolhas. Então, o anjo já pergunta para a pessoa, quais são as escolhas que você quer fazer? O que você quer cultivar na sua vida? Para você quer ir para a direita ou para a esquerda? Você quer ir para a porta larga ou a estreita? E aí, chegando no 20, né? A gente encontra o dia da prestação de contas.
Gente, julgamento é a carta da prestação de contas. Você tá o quê? Devendo ou você está bem na conta da sua existência? Você está... você contribuiu para o local que você estava com aquele teu eu lá do 19? Você contribuiu para o coletivo ou você contribuiu apenas para si mesmo? Percebe o que o Waite estava dizendo deixa o pessoal que não consegue ampliar a visão achando que isso é só o dia do juízo final. Ou não, que é a grande responsabilidade que todos nós temos com a nossa consciência. É ela que nos dará a porta para o céu. É aquilo que você tem depois do túmulo que te leva, né, a de fato a chegar no chamado divino. Isso sim te levará à consciência. Então, quando o Neil desperta, ele sai dessa vida pequena. Gente, qual que é a vida pequena que a gente leva hoje? É do acordar, trabalhar, se reproduzir, curtir pessoas no Instagram e morrer. Não! Vamos lá! Estamos robotizados hoje. E aí o julgamento diz o seguinte: cadê tua consciência? Cadê teu propósito? O que você tem que fazer? Gente, Instagram é só pela pessoa usar. Mas é o seguinte, faça isso com propósito, eleva, né? Aprende, mostra. Vai pro trabalho? Aprenda. Faça mais, seja mais, desperte dessa vida sansara, dessa vida repetição todo dia às 6 horas a mesma coisa, às 22 a mesma coisa e você vê, acabou a vida. O juízo final, a morte definitiva, é você não ouvir o seu convite à vida verdadeira. Então vamos olhar esse juízo final como a vida eterna? Então beleza, o juízo final é o seguinte, beleza, qual é a vida eterna? A vida eterna é quando você diz sim aos altos propósitos. É quando você diz sim aos seres elevados, ao propósito maior. Aí você fala, poxa, Vainer, mas o meu consulente não vai me perguntar isso. O meu consulente quer saber se o crush vai dar bola pra mim. Exato. Então, aí temos o tamanho do nosso trabalho enquanto tarólogos. O tamanho da nossa responsabilidade frente ao adormecimento do primeiro nível. Você, tarólogo, muitas vezes é a trombeta. O anjo, o divino, os maiores, os grandes seres que guardam a humanidade, que nos levam ao extraordinário, que nos propõem o despertar de vida. Percebe que um tarólogo tem muitas vezes a função de trombeta? Amigo, tudo bem, a gente está aqui há 1 hora falando da sua vida afetiva que não muda, papapá. Ok, quem é você? O que você quer para sua vida? É isso que você propõe para os teus próximos anos? Essa repetição de fica comigo, não vai comigo, fica comigo, não vai. É nosso trabalho também chegar para o nosso consulente e propor a ele um despertar. Como tarólogos, nós não podemos ser pessoas sempre pautadas do que o consulente quer. Nós não vendemos nossa arte. Nós fazemos nossa arte por um preço digno e justo. Mas, na verdade, o que o consulente leva não tem preço. Já disse isso outras vezes. Então, o julgamento é essa carta que diz o seguinte: você é mais. Você é muito mais. Você está além do que a vida disse que você devia fazer simplesmente. Você é poderoso, você tem a essência divina. Você pode sim alcançar os céus da realização pessoal, né? O que queres de mim, deuses? O que querem vocês de mim? O homem pergunta no julgamento. E aí os anjos respondem que você seja feliz, que você seja você mesmo, que você seja um ser que, de fato, tem consciência do teu papel no mundo e atua para que o universo seja melhor. Você aceita a tua parte na criação. Você aceita a tua parte dentro da grande obra. Um tarólogo, gente, ele não nasceu para ser mais um. Um tarólogo nasceu para fazer com que, com suas cartas, ele
se supere em potencial, em possibilidades e ajude os outros. O instrumento do tarô, ele não está a serviço das respostas de curiosidade das pessoas. Levar essa seriedade é nosso dever, é nosso trabalho. E aí sim, faremos leituras excelentes, leituras brilhantes, elevando as pessoas à sua verdadeira vontade, à sua essência, aos grandes ideais, resolvendo o dia a dia, mas fazendo delas pessoas conscientes, sabendo o que fazer com sua identidade, o que elas aprenderam até o 19 e a partir de agora estão bem conscientes do como elas podem fazer para o mundo ser melhor e elas também. Temos perguntas? Temos. Primeiro temos mensagem da Denise de Jesus, que ela mandou mensagem falando que tá com saudade de você do Lake Off. Beijo, Denise. Iago também, que tá sempre no nosso... Olá, Iago. Iago fez a pergunta, inclusive. Pergunta do Iago. Se um cristão pode ser tarólogo? Oi? Um cristão pode ser tarólogo? Um cristão pode ser tarólogo? Pode. Um cristão, não cristão, todos podem. O próprio Waite era e fez um tarô, que ainda ficou famoso. Então tá valendo. Ele falou assim, porque no cristianismo falam várias coisas de adivinhos, né? Que eles falam. Então era essa a pergunta dele. Vou te dizer uma coisa sobre o adivinhar, tá? O medo que isso causa no controle, tá? Pessoas que propõem aos outros a liberdade, que propõem aos outros consciência, pessoas que propõem aos outros mude o seu próprio destino, elas são evidentemente temidas. Porque o que interessa a esse pensamento ainda centralizador? Que todo mundo seja igual, que todo mundo seja massa de manobra. Então, não se trata de fé, não se trata de religião. Se trata de ser um bom ser humano, né? Propõe aos outros a liberdade. Quando você vira no atendimento e diz o seguinte, então quer dizer que, no julgamento negativo, né? Então quer dizer que você sempre faz aquilo que te mandam? Ou no positivo, ou você, né, sabe quem você é e, portanto, fala e se expressa e se coloca no mundo como você é, com a tua essência, com a tua verdade. Então, os adivinhos, esses que, né, vamos falar assim, nós adivinhos que vemos o futuro, que falamos para as pessoas, o grande problema nunca foi adivinhar. Porque todo mundo tinha curiosidade de saber o que aconteceria no futuro. Me diga por que as pessoas fazem tantas previsões de tempo, de projeção de faturamento de empresas. As pessoas querem fazer previsões. Se o negócio tem... Aí elas usam a estatística, elas usam as probabilidades, porque é matemática, né? Beleza, é matemática, mas isso aí pode. Agora, se vem da intuição, é perigoso? Não faz sentido, né? É prever do mesmo jeito, só que de outros modos. Como isso não está estabelecido de maneira linear, numérica, matemática, aí é perigoso. Aí não é do bem. O que acontece é que aqueles que mostram para as pessoas que elas podem mudar o seu futuro têm a grande chance de fazer a diferença na vida das pessoas. E aí sim, pensa como isso pode ser poderoso. Eu dizer para uma pessoa, seja você mesmo, brilhe na sua vida, encontre a sua verdadeira essência, desperte para uma vida maior. Por isso, muita gente achava que tarólogo, videntes eram perigosos. Porque a gente pregava a verdadeira força do ser humano, da sua verdadeira conexão com o divino. E isso, com certeza, era visto com maus olhos por muita gente. Tá bom? Certo, Iago? Certo? Bem, uma última coisa sobre o arcano do julgamento. Eu até trouxe aqui pequenininho, que não trouxe a versão maior, né? Mas se vocês estiverem aí no Google fácil, coloquem a carta do julgamento, né? O arcano 20, que chama Éon, no tarô de Thoth, tá? Isso é muito importante porque é diferente. O Thoth, ele é um tarô do Crowley, e o Crowley entendeu que o julgamento, esse evento, né, o juízo final, já teria acontecido. Então ele chama de Éon, né, que é a nova era. Tá? Ou seja, que o Éon Gente, o que é a nova era? Né? A era de Aquário, novos olhares, novas visões. Então ele achava que isso essa coisa de julgamento, juízo final já deu. E olha que o cara falou isso, né?
nesse século XX. E aí ele dizia, não, gente, o julgamento já era, o que acontece agora é o éon. Então isso é uma boa forma também da gente analisar esse processo, né? Pensa comigo, as pessoas ainda fazem coisas movidas pelo que vai levá-las ao céu e ao inferno? Então essa questão desse julgamento cristão já foi também. E aí nós temos aqui o éon, que é a proposta do Crowley. A carta, a letra hebraica, eu falei no meu grupo do Telegram hoje sobre a letra Vav no arcano do Hierofante, o Papa. Lá no meu canal do Telegram, se vocês quiserem, me segue lá no canal, que eu falei sobre a letra hebraica do tarô lá. E eu vou falar um pouquinho também do Shin, que é a letra hebraica que tá na carta do Éon, né? E também em outros tarôs também, mesmo de Waite, sobre o julgamento. A letra Shin, que é essa letra que tá aqui no cantinho, é uma letra mãe do alfabeto, não é alfabeto, gente, é um consonantário, tá? Eu falo pra ficar mais fácil, mas é um consonantário hebraico. E o Shin é uma letra mãe que está relacionada ao elemento fogo. Então é literalmente, apesar da gente não ver fogo sendo representado na carta do julgamento, a letra Shin é a letra literalmente da transformação, né? A sarça ardente, a mezuzá, ela é um símbolo de proteção. A mezuzá, que é aquilo que os judeus colocam na porta das casas, né? No batente das portas, da entrada das casas, é a letra Shin também que está ali. Ou seja, a força de transformação. Então o que o julgamento também propõe pra gente nas nossas leituras é transforma-te. Muda, alcança a tua essência, o fogo liberta, tira o velho. Por que as pessoas eram cremadas? Né? Libertava o espírito do corpo que já estava frio. Então, a letra Shin no arcano do julgamento é dizer o seguinte, opa, agora somos livres, agora somos luz, fogo, e portanto liberdade, portanto, seres iluminados e, portanto, seres de fato livres. O convite do arcano do julgamento é a liberdade. Você precisa ter a honra de merecê-la. É isso que esse arcano fala nas leituras, em diversas maneiras, de diversas formas, adaptando para os seus consulentes. Mas, lembrem-se, o tarô ele fala muito mais, tá bom? Ele fala muito mais sobre os grandes ideais, aquilo que eleva a humanidade. Acho que é isso, né? Agradeço. Convido mais uma vez quem quiser participar da minha aula gratuita no dia 9 de fevereiro às 16 horas. Se inscreve, o link tá lá na bio. E será um prazer imenso falar para vocês sobre como aprender tarô, ler com qualidade, ler com excelência, com segurança, tirar as dúvidas do pessoal. Tem muita gente me perguntando também sobre curso online. Farei isso no dia, tá? Espero vocês lá. E também colocando o e-mail, né? Eu mando várias notícias, as novidades, seja do YouTube, seja do Telegram, tá? Então é uma forma da gente se manter conectado. Outra coisa que eu quero falar também para vocês tendo pergunta, gente, manda pra gente do direct. A gente também responde, eu faço questão, eu e o Amadeu, da gente manter as respostas em dia lá, tá bom? Então eu desejo uma noite muito bacana. Vou propor a vocês uma atividade, tá? Peguem o arcano do julgamento e deixem sobre a mesa de vocês. Embaralhem o tarô e tirem 2 cartas, arcanos maiores, tá? Quem entender de arcano menor, pode também fazer com os arcanos menores. E aí você tira um arcano para uma coisa que é tua, um talento teu que você não despertou ainda. E que a vida já tem chamado, que a vida já tem feito propostas para você usar aquilo como talento, como força, e você ainda resiste ao chamado. E tire uma segunda carta, dizendo o seguinte, esta carta é para representar o talento que eu já tenho e já aplico. Reconheça-se, veja no que você é bom e o que você já está fazendo para o coletivo com aquele teu talento. Então é uma forma poderosa, né, e profunda da gente aprender sobre a nossa essência, o que estamos ainda adormecidos e o que já estamos despertos. Quais são as forças que nós temos a nosso favor e quais são as forças que estão a nosso favor, mas ainda esperam o nosso despertar. Tá bom? Um beijo bem grande a vocês, um beijo gigante em cada um. Obrigado, Amadeu, pela sua presença, pela sua participação. Obrigado, Kiron, pela sua presença e participação também nesta live. Obrigado a cada um de vocês e a gente se vê sexta-feira, ao meio-dia, no próximo Tarô em Foco. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!
Tchau.